Thomas sentiu o coração acelerar. Imobilizado sob o peso de um tronco caído, congelando na neve, ele percebeu que não tinha saída. Então surgiram os lobos. Cercado por predadores famintos, ele sabia que esse poderia ser seu último momento. Mas em vez de atacar, os animais fizeram algo que ninguém jamais acreditaria. O que aconteceu naquela noite mudaria sua vida para sempre. No final do verão de 2005, em uma região montanhosa e isolada, Thomas, proprietário de uma pousada rural, saiu cedo para caçar pequenos animais que abasteceriam sua cozinha. O sol mal havia surgido no horizonte quando ele adentrou a floresta, sentindo a umidade da manhã impregnar suas roupas. Seu objetivo era capturar coelhos, mas um ruído inesperado o fez parar abruptamente. Um som fraco, quase um lamento, ecoou entre os arbustos próximos. Thomas se aproximou com cautela, afastando a folhagem. Foi então que viu uma pequena criatura tremendo entre os galhos caídos. Um filhote de lobo, mal conseguindo manter os olhos abertos. O animal estava em péssimo estado, com ferimentos profundos e marcas de mordida cobrindo seu corpo magro. Sangue seco manchava seu pelo acinzentado, misturando-se com o cheiro metálico da floresta. Thomas hesitou. Ele sabia que interferir significava assumir uma responsabilidade perigosa, mas deixar o filhote ali seria uma sentença de morte. Sem pensar muito, retirou a jaqueta e envolveu o pequeno lobo, segurando-o firmemente enquanto descia a trilha de volta para casa. Ao chegar à pousada, preparou um espaço improvisado no chão, colocando o filhote sobre um pedaço de tecido limpo. Vasculhou o pequeno armário de suprimentos e encontrou o kit de primeiros socorros. Com mãos firmes, mas cuidadosas, limpou as feridas do animal com gaze e aplicou uma pomada antibiótica. Seu pai, um homem de poucas palavras e longos silêncios, observava de canto de olho. Quando Thomas perguntou o que poderia alimentar o filhote, o velho soltou um resmungo impaciente. Lobos comem carne. Melhor dar frango se quiser que ele coma alguma coisa. Determinado a ajudar, Thomas saiu até o galinheiro. Escolheu uma das aves e, com um golpe preciso, sacrificou-a para alimentar seu novo hóspede. De volta ao pequeno refúgio improvisado, colocou a carne fresca ao alcance do filhote. O animal demorou alguns instantes para reagir, mas assim que o cheiro o alcançou, ele se arrastou lentamente e começou a devorar a refeição. Os dias seguintes foram de recuperação. O filhote, antes frágil e vulnerável, começou a ganhar força. Seus olhos, antes turvos, agora tinham um brilho atento. Sempre que Thomas se aproximava para alimentá-lo, o pequeno lobo se aconchegava ao seu lado, como se já o visse como parte de sua matilha. Mas Thomas sabia que aquilo não duraria para sempre. O animal pertencia à floresta, e ele precisava se preparar para o dia em que teria de soltá-lo novamente na natureza. 3 meses se passaram, e o pequeno lobo já não era mais tão frágil. Seu corpo, antes magro, agora estava forte, e sua pelagem havia recuperado o brilho. Thomas sabia que, apesar da convivência, o animal pertencia à floresta. Em uma manhã fria, decidiu que era hora de devolvê-lo à natureza. Depois de alimentá-lo, levou-o até uma campina cercada por árvores imponentes no sopé da montanha. A ideia era que o lobo, ao sentir o chamado instintivo da natureza, seguisse seu caminho. Mas, para sua surpresa, o animal permaneceu ao seu lado, a cabeça levemente inclinada como se não entendesse a intenção de Thomas. O vínculo entre eles parecia inquebrável. Na segunda tentativa, Thomas decidiu levá-lo ainda mais longe. Caminharam juntos por horas até uma região isolada, onde riachos serpenteavam entre pedras cobertas de musgo e os sons da floresta eram mais intensos. Dessa vez, ele se afastou em silêncio, sem olhar para trás, esperando que o lobo seguisse seu próprio destino. Desceu a trilha rapidamente para evitar que o filhote tentasse acompanhá-lo. Porém, ao chegar em casa, sua surpresa foi ainda maior. O lobo estava à sua espera, sentado à soleira da porta, como se tivesse vencido uma competição secreta entre eles. Com um brilho travesso no olhar, correu pelo quintal, claramente se divertindo com a frustração de Thomas. Sem querer desistir, Thomas adotou uma abordagem mais drástica. Pegou um saco resistente, colocou cuidadosamente o lobo dentro e partiu em sua caminhonete. Percorreu vários quilômetros floresta adentro, atravessando terrenos acidentados até chegar a uma clareira afastada, longe de qualquer vestígio humano.
Lá, soltou o animal, agachou-se e com um tom firme disse: "Agora é hora de seguir seu caminho. Você precisa aprender a viver por conta própria." Ele permaneceu observando até que o lobo desaparecesse entre as árvores. Satisfeito, retornou à pousada, mas sua sensação de dever cumprido durou pouco. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, encontrou o lobo novamente, deitado em sua varanda, orelhas erguidas e rabo abanando levemente. Naquele dia, enquanto alimentava as galinhas, Thomas notou algo estranho. O galinheiro, que geralmente estava repleto de cacarejos e movimentação, estava silencioso demais. Ao se aproximar, sentiu um frio na espinha. Todas as aves estavam mortas, espalhadas pelo chão. O mais estranho era que nenhuma havia sido devorada. A cena não fazia sentido. O lobo já vivia ali havia meses, nunca havia atacado os animais antes. Chamou seu pai e juntos analisaram o mistério. Algo havia acontecido, mas o que, exatamente, ainda estava longe de ser compreendido. Naquela noite, Thomas e seu pai decidiram permanecer alertas para descobrir o que realmente estava acontecendo no galinheiro. Munidos de lanternas e bastões, ficaram de vigília dentro de casa, atentos a qualquer som incomum. No meio da madrugada, um ruído seco ecoou pelo quintal, seguido por um estalo vindo do abrigo do lobo. Com passos silenciosos, se aproximaram para investigar. Ao iluminar o abrigo, Thomas se surpreendeu ao ver uma criatura ágil deslizando entre as sombras. Um furão. O pequeno predador, responsável pelo massacre das galinhas, esgueirava-se furtivamente, seus olhos brilhando à luz da lanterna. Antes que Thomas pudesse reagir, o jovem lobo emergiu do abrigo, orelhas erguidas, e soltou um uivo forte que rompeu o silêncio da noite. Em seguida, avançou contra o invasor. O confronto foi feroz. O furão, apesar do tamanho reduzido, era ágil e não cedia facilmente. Ele atacava com rapidez, tentando escapar das mordidas do lobo. Mas o filhote, agora mais forte e experiente, usou sua vantagem natural. Com um golpe certeiro, conseguiu subjugar o adversário. O furão, finalmente vencido, se encolheu e fugiu na escuridão. No entanto, o lobo saiu ferido do embate. Mais uma vez, Thomas cuidou dele com paciência e dedicação. Em poucos dias, o jovem lobo se recuperou completamente. Dessa vez, Thomas sabia que era o momento certo para soltá-lo de vez. Conduziu-o até a borda da floresta e, ao contrário das tentativas anteriores, percebeu que o lobo parecia entender. Ele deu alguns passos hesitantes, olhou uma última vez para Thomas e então desapareceu entre as árvores. A conexão entre eles não podia ser desfeita, mas a natureza finalmente chamava o animal de volta. 2 anos depois, a pousada de Thomas prosperava. Mais viajantes e caçadores vinham em busca de comida e descanso, e ele passou a subir a montanha com frequência para abastecer a cozinha com caça fresca. O trajeto era curto, mas desafiador. Após uma despedida rápida do pai, pegou seus equipamentos e seguiu pela trilha, sem imaginar que o maior perigo o espreitava silenciosamente. O som seco de um galho se partindo ecoou atrás dele, interrompendo seus pensamentos. Ele se virou a tempo de ver um enorme tronco tombando em sua direção. Tentou reagir, mas o solo escorregadio de neve traiu seus pés. Em uma fração de segundos, sentiu o impacto brutal. A árvore esmagou suas pernas e uma dor lancinante se espalhou por todo o seu corpo. O frio da neve misturava-se ao suor gelado em sua pele. Ele tentou se mover, puxar as pernas, mas o peso do tronco o prendia como uma armadilha. Seu coração disparou. Estava sozinho, imobilizado, sem ninguém por perto para ouvir seus gritos. O tempo passava e a dor se intensificava. Thomas tentava manter a consciência, mas o frio era implacável. A neve ao seu redor começava a se acumular e a umidade penetrava em suas roupas, roubando-lhe o calor. Ele sabia que ninguém daria por sua falta tão cedo, e mesmo que alguém o encontrasse, poderia ser tarde demais. O medo do inevitável se instalou. Ele poderia morrer ali, congelado, ou tornar-se presa de predadores da floresta. O desespero tomou conta de seu peito e, sem forças, fechou os olhos, resignado ao destino cruel que o aguardava. Foi então que um som cortou a noite. Uivos distantes ecoaram entre as árvores. No começo, Thomas pensou que fosse apenas uma ilusão provocada pelo frio e pela exaustão. Mas os uivos ficaram mais próximos, reverberando pela floresta silenciosa. Forçou-se a abrir os olhos e, ao focar sua visão, avistou um grupo de sombras emergindo da mata. Seu coração disparou, uma matilha de lobos. Seu corpo ficou tenso. Ele não tinha como se defender. Se aqueles animais decidissem atacá-lo, não haveria escapatória. Fechou os olhos novamente, esperando pelo pior. Mas os segundos se passaram e nada aconteceu.
aconteceu. Em vez de sentir presas cravando-se em sua pele, percebeu algo estranho. O peso sobre suas pernas diminuía. Com esforço, forçou-se a olhar. O que viu era inacreditável. Os lobos estavam mordendo e puxando os galhos que o prendiam. Sua mente, tomada pelo choque, hesitou. Será que estavam apenas tentando remover o obstáculo para se aproximarem melhor de sua presa? Ou havia algo mais ali? Foi então que um dos lobos se aproximou cautelosamente e parou ao lado dele. Thomas sentiu o coração acelerar, temendo o ataque iminente. Mas em vez disso, o animal abaixou a cabeça e, com um gesto inesperado, passou a lamber seu rosto. O frio da língua áspera contra sua pele o fez estremecer. O lobo continuou, lambendo suas mãos e bochechas como se tentasse aquecê-lo. Thomas não sabia o que pensar. Estava sendo preparado para ser devorado? Mas então, algo em seus olhos o fez congelar. O olhar daquele lobo, ele o reconhecia. Seu coração acelerou de uma maneira diferente. Poderia ser o filhote que ele criara e libertara anos atrás. A possibilidade o atingiu como um raio, trazendo-lhe um alívio inesperado. O lobo manteve-se ao seu lado, sua respiração quente contra sua pele gélida, enquanto os outros continuavam a arrastar os galhos. Depois de um esforço demorado, finalmente conseguiram remover o peso de suas pernas. Thomas, atordoado, sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. De todas as possibilidades, jamais imaginaria que sua salvação viria da criatura que um dia ele havia acolhido. Thomas respirou fundo, sentindo o alívio percorrer seu corpo exausto. Suas pernas ainda estavam dormentes, incapazes de sustentar seu peso. O lobo, percebendo sua dificuldade, ergueu a cabeça e soltou um longo uivo. O som ecoou pela floresta, e logo os outros membros da matilha se aproximaram. Um a um, deitaram-se ao redor de Thomas, seus corpos quentes formando uma barreira contra o frio intenso. Aos poucos, a sensação começou a voltar. Primeiro, ele conseguiu movimentar os dedos das mãos, depois os pés. Lentamente, massageou as pernas, tentando restaurar a circulação. Quando finalmente conseguiu se sentar, uma onda de felicidade o tomou. Ele estava vivo. Quando ergueu o olhar para agradecer, percebeu que os lobos haviam desaparecido silenciosamente na floresta, deixando apenas rastros na neve. Com esforço, Thomas se colocou de pé. Cada passo era uma luta contra a dor e o cansaço, mas ele reuniu toda a força que lhe restava e começou sua caminhada de volta. O percurso foi árduo, a escuridão caindo rapidamente ao seu redor, mas depois de horas de luta, avistou as luzes da pousada. Ao atravessar a soleira da porta, encontrou o olhar incrédulo e aliviado de seu pai, que o segurou pelos ombros, sem acreditar que ele havia sobrevivido. Sentado à mesa, aquecido por uma lareira crepitante, Thomas contou tudo o que havia acontecido. Conforme falava, percebeu a magnitude do que vivera. Ele fora salvo pelos mesmos animais que um dia acolhera. Uma dívida de gratidão que havia sido paga da maneira mais inesperada. Se não tivesse resgatado o filhote anos antes, talvez seu destino tivesse sido outro. Naquela noite, deitado em sua cama, Thomas refletiu sobre a conexão entre os homens e os animais. A bondade que havia oferecido retornara a ele no momento de maior necessidade. Com um suspiro profundo, fechou os olhos, sabendo que jamais esqueceria a noite em que um lobo lhe devolveu a vida. Agora imagine um felino que passou mais de 2 décadas acorrentado, vivendo em um espaço apertado, sem conhecer nada além da dor e do confinamento. Então, finalmente, a liberdade chega, mas em vez de fugir para a vastidão da floresta, ele permanece imóvel, sem entender o que está acontecendo. As perguntas começam a surgir. Como alguém que passou tanto tempo preso aprende a ser livre? O que pode ser mais forte do que as correntes que o seguravam? Ainda haverá tempo para salvá-lo? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!